calendário marca o dia 4 de setembro. O relógio já passa das 9 da manhã e enquanto o dia lá fora segue seu ritmo silencioso, o clima dentro do quarto ainda é de total repouso. Sulwa desperta aos poucos, soltando um resmungo sonolento entre os lençóis. Ainda meio grogue, ele sente uma sensação estranha, um peso reconfortante que o impede de se virar com facilidade. Ao abrir os olhos e processar o que está acontecendo, ele se depara com Johan. O gerente está profundamente adormecido, com o rosto próximo ao dele e os braços envolvendo seu corpo em um abraço protetor. A proximidade é tanta que Sulwa consegue sentir o calor e a respiração tranquila de Johan, o que o deixa instantaneamente em alerta e levemente corado. Sulwa observa aquele rosto sereno e percebe que isso está se tornando um hábito. Johan acabou descendo da cama para dormir ali no chão, bem grudadinho nele, mais uma vez. Enquanto as flores de cerejeira caem suavemente sobre a fachada da cafeteria Goio, o cenário dentro do quarto revela a nova rotina do casal. Mesmo com uma cama bem maior e mais confortável logo ao lado, eles preferem o aperto e o aconchego de estarem dividindo o mesmo espaço no chão, entregues a esse momento de intimidade e carinho matinal. Já faz 1 mês e meio que Sulwa se mudou para a casa de Johan, e o tempo parece estar voando. Mas uma conversa recente com a mãe de Gion ainda ecoa em sua mente. Ela garantiu que não iria mais interferir e que ele jamais faria algo para machucar Johan, mas aquele olhar intenso e carregado de segredos deixou Sulwa inquieto. Com um sorriso enigmático, ela desejou boa sorte e partiu, deixando um rastro de dúvida no ar. Sulwa não consegue parar de pensar o porquê ela o encarou daquela forma enquanto dizia aquelas coisas. Desde aquele dia, o comportamento de Johan mudou drasticamente. Ele parece empenhado em manter Sulwa o mais perto possível. Quando foram buscar os pertences de Sulwa, Johan não apenas ajudou, mas empacotou absolutamente tudo, com a determinação de quem está oficializando uma mudança definitiva. Agora, a presença de Johan é constante e absoluta. Não importa onde Sulwa esteja, seja atendendo clientes, cuidando das plantas ou até mesmo em momentos de maior privacidade no banho, Johan está lá, sempre por perto, como uma sombra que se recusa a se afastar. Ele não o deixa sozinho nem por um segundo. Sulwa começa a entender o peso por trás desse zelo excessivo. Ele consegue imaginar o motivo de tanta possessividade e cuidado. Enquanto isso, Sulwa mergulha em seus próprios pensamentos sombrios, carregando o fardo da culpa ao lembrar que a pessoa que mudou a vida de Johan para sempre, causando sua surdez, foi o irmão de Gion. A situação está ficando cada vez mais tensa. Johan desperta primeiro. Ele observa Sulwa, sentado no colchão refletindo sobre como as coisas se tornaram complicadas. Sulwa entende perfeitamente a apreensão do companheiro. Afinal, a sombra do irmão mais novo de Gion agora paira sobre eles. Mesmo sabendo que aquele homem é alguém perverso, Sulwa se questiona por que ele mesmo está sendo arrastado para esse turbilhão. A forma como a mãe de Gion o encarou não sai de sua cabeça, e essa incerteza está alimentando uma ansiedade difícil de controlar. De repente, Johan desperta e abraça Sulwa, fazendo-o soltar um grito de susto que quebra o silêncio do quarto. Ainda meio sonolento e nitidamente abalado, Johan se agarra ao outro em um abraço apertado, buscando conforto. Com a voz falha, Sulwa deseja-lhe bom dia, tentando entender há quanto tempo o amigo já estava acordado. Enquanto sente o calor do abraço, Sulwa fica perdido em seus próprios pensamentos. O rosto dele transparece uma dúvida angustiante, revelando o conflito sobre dever ou não abrir o jogo e questionar Johan sobre o que está acontecendo. A resposta para essa dúvida vem de forma cortante em outro momento quando Sulwa conversou com Gion na cafeteria há alguns dias atrás. Com um olhar sério e um gesto firme, Gion o proíbe terminantemente de tocar no assunto com Johan. Ele explica que, embora o gerente seja mestre em guardar segredos, ele acabaria contando tudo se Sulwa insistisse, e isso não seria bom. Sulwa tenta argumentar revelando que já sabe a verdade mais pesada, que o irmão de Gion foi o responsável pela surdez de Johan. Ao ouvir isso, a expressão de Gion muda instantaneamente para um misto de arrependimento e amargura. Em um impulso de frustração, Gion agarra a cabeça de Sulwa, não para machucar, mas para garantir que ele entenda a gravidade da situação.
Ele explica que o fato de seu irmão ser a causa do acidente não é um segredo absoluto no meio em que vivem. Muitos sabem, mas todos preferem manter o assunto abafado. O verdadeiro mistério que a Chairman, mãe biológica de Gyeon, tenta esconder às 7 chaves não é o acidente em si, mas o motivo que levou aquele imbecil a fazer o que fez. Gyeon confessa, com um olhar sombrio, que nem ele mesmo sabe a razão por trás de tamanha crueldade. No fim, Gyeon solta Surhwa e dá uma liberdade amarga. Ele diz que Surhwa é livre para perguntar se quiser, mas o peso dessa escolha deixa o rapaz completamente desnorteado, sem saber como lidar com uma verdade que parece doer em todos ao seu redor. Gyeon deixa um aviso sombrio no ar, com um olhar carregado de preocupação. Ele deixa claro que, assim que a verdade vier à tona, não poderá fazer nada para garantir a segurança de Surhwa. O peso dessas palavras atinge Surhwa em cheio, fazendo-o tremer da cabeça aos pés com um pressentimento ruim. Tentando preservar sua própria sanidade, Surhwa decide que é melhor ignorar essas informações pesadas por enquanto. Ainda deitado com Johan, ele sente que o excesso de preocupação não fará bem à sua saúde. Johan o observa com curiosidade, aproximando-se lentamente até que o clima mude completamente. De repente, a tensão se transforma em risadas. Johan começa a fazer cócegas em Surhwa, que explode em uma gargalhada histérica, se contorcendo e implorando para ele parar. Os dois se embolam na cama em um momento de pura descontração e brincadeira, com Surhwa perdendo o fôlego de tanto rir. No entanto, as risadas logo dão lugar a uma atmosfera muito mais íntima e intensa. O toque de Johan desliza por baixo da roupa de Surhwa, e o contato da pele faz seu corpo estremecer instantaneamente. O que era uma brincadeira se transforma em um desejo palpável, fazendo Surhwa suspirar enquanto se contorce sob o toque do outro. Johan percebe a reação física imediata de Surhwa. Completamente entregue e trêmulo, Surhwa pensa que é óbvio que reagiria assim, questionando-se como Johan consegue ser cada vez mais ousado a cada dia que passa. Os dois se encaram profundamente em um silêncio carregado de eletricidade. Johan segura o rosto de Surhwa com ternura. Ele sussurra que será rápido, mas Surhwa, conhecendo bem o fogo que existe entre eles, só consegue chamá-lo de mentiroso em pensamento, sabendo que aquele momento estava longe de acabar. Sob o céu claro, Surhwa analisa as plantas de perto. Ele toca uma das folhas com sua mão enluvada, demonstrando preocupação. Com um olhar pensativo, ele se pergunta se a planta já está morta. Mais tarde, Surhwa vai atrás de Johan para conversar. Enquanto segura um pano, ele pergunta se o gerente se lembra das plantas que recebeu de presente há algum tempo. Johan reage com uma expressão de dúvida, sem entender onde ele quer chegar. Surhwa insiste, lembrando que os vasos foram entregues ali faz um tempo. Ele abre a porta de vidro, revelando as plantas, e explica que as observou mais cedo e percebeu que estão murchando. Com um olhar zeloso, ele sugere que os dois deveriam começar a cuidar melhor delas. Johan observa a situação, parecendo um pouco incerto sobre como proceder. Ele admite que não entende nada de jardinagem, mas se prontifica a ajudar da forma que pode. Ele pergunta se Surhwa quer que ele saia para comprar algum nutriente ou algo do tipo, já começando a se afastar para resolver o problema. Surhwa comenta distraído, perdido em seus pensamentos sobre os planos para o dia seguinte, mas o clima muda no instante em que Johan surge logo na frente dele. Johan não perde tempo e encurta a distância entre eles, enquanto afirma que Surhwa não precisa se preocupar com as plantas. Surhwa sente a pressão física quando Johan toca seu pé, encurralando-o completamente. O desconforto e a surpresa transparecem no rosto de Surhwa, que percebe o quanto o outro está perto demais. A tensão aumenta quando Johan segura o queixo de Surhwa com firmeza, obrigando-o a manter o contato visual. O toque é decidido e carrega uma intensidade que deixa Surhwa sem fôlego. Nervoso com a proximidade e o olhar penetrante, Johan pergunta, quase em um sussurro, se ele está com raiva. A reação de Johan é explosiva. Ele nega com nervosismo, inclinando o corpo sobre Surhwa de forma dominante, quase o derrubando. Ele questiona se parece alguém tão mesquinho, tentando disfarçar o ciúme que transborda em suas palavras. Enquanto tenta manter a compostura, Johan menciona que Surhwa não deve se preocupar com as plantas que foram entregues. No entanto, ele se aproxima ainda mais, deixando seus rostos a milímetros de distância. Em um tom carregado de desejo e possessividade, ele confessa que, na verdade, gostaria que aquelas plantas secassem o quanto antes.
O clima de intimidade e a respiração próxima são interrompidos bruscamente por um pigarro vindo da porta. Gyun observa a cena com um olhar de julgamento, fazendo Suhwa saltar de susto e quebrar instantaneamente aquele momento de pura tensão. De repente, Gyun aparece e assusta Suhwa, que não esperava vê-lo de volta tão cedo. Com um olhar de puro tédio, Gyun explica que só voltou porque esqueceu a carteira no armário, mas ele percebe na hora o clima pesado no ar. Sem papas na língua, Gyun vai direto ao ponto. Ele diz que não se importa com o que os dois fazem entre quatro paredes, mas pede para que Johan e Suhwa tentem se controlar enquanto estiverem no ambiente de trabalho. Suhwa, completamente vermelho e desesperado, tenta negar tudo, garantindo que não estavam fazendo nada demais. Suhwa, envergonhado, manda-o sair logo dali, mas Gyun nega, afirmando que eles devem continuar com a sua melodia em outro lugar. Em tom de deboche, ele pergunta se está atrapalhando os pombinhos, enquanto Suhwa continua tentando se explicar, sem sucesso. Johan permanece em silêncio, observando a cena com um olhar pensativo, levando a mão ao rosto como se estivesse processando a situação. Gyun se diz decepcionado com os dois, mas quando Suhwa tenta revidar, lembrando que Gyun também não é nenhum santo e vive se pegando em becos por aí, Johan rapidamente cobre a boca dele para evitar mais confusão. Nesse momento, um pensamento atinge Johan em cheio. Ele para, encara o nada, a se questionar se eles já haviam se beijado antes. A dúvida paira no ar, enquanto o clima muda completamente. Johan se afasta, mas o impacto do momento é visível. Seu coração começa a disparar de um jeito descontrolado. Ele tenta se recompor, mas o rosto corado entrega a agitação interna. Sozinho, Johan cobre a boca, sentindo cada batida forte no peito. Ele tenta racionalizar aquela sensação estranha, se perguntando por que o coração está batendo tão rápido de repente. Confuso, ele chega a pensar que talvez tenha exagerado no café hoje, tentando ignorar que a verdadeira razão está bem na sua frente. Suhwa está impaciente e empurra Gyun, insistindo para que ele vá logo para casa agora que já recuperou sua carteira. Gyun, no entanto, não parece muito disposto a facilitar. Ele caminha em direção à saída, comentando com um tom de deboche que Suhwa está agindo como se fosse o dono do lugar, apesar de estar ali há apenas alguns dias. Suhwa hesita por um momento, tentando se defender da provocação, mas Gyun logo corta o assunto. Suhwa deixa claro que já sabe se virar sozinho e que Suhwa deveria parar de criticar cada pequeno detalhe do que ele faz. O clima muda quando Gyun observa Suhwa mais de perto. Ele nota que o rapaz parece estar lidando muito bem com as coisas ultimamente. Confuso, Suhwa questiona o que ele quer dizer com aquilo. Gyun comenta, trazendo à tona um assunto delicado. O fato de Suhwa parecer ter se acostumado com a voz de Johan. Gyun menciona que viu os dois conversando mais cedo e provoca Suhwa, perguntando se ele finalmente aprendeu a se controlar ou se decidiu deixar de lado seus impulsos mais peculiares. Suhwa fica visivelmente desconcertado e corado, sem saber como reagir àquela pergunta tão direta e invasiva. Mas a verdadeira surpresa vem a seguir. Com um olhar pensativo e quase distante, Suhwa revela que simplesmente se acostumou com o som, já que ouve a voz de Johan todos os dias. Gyun fica completamente surpreso com a informação de que Johan está falando com Suhwa diariamente, pois ele sabe que o amigo evitava falar ao máximo, por não gostar e não se sentir confortável. A revelação deixa Gyun sem acreditar no que ouviu, e, incrédulo, ele questiona se aquilo realmente acontecia todos os dias. Sem dar mais nenhuma explicação, Suhwa apenas começa a se afastar, deixando Suhwa parado no corredor, processando aquela informação impactante. Suhwa entra em um cômodo e tranca a porta, deixando o silêncio como resposta. Frustrado e com a cabeça cheia de dúvidas sobre a intimidade entre os dois, Gyun esmurra a porta, exigindo que Suhwa saia e explique que história é essa de ouvir a voz de Johan diariamente. Sabendo que aquilo poderia ser um problema, Suhwa decide ignorar a situação e o amigo completamente pelos próximos dias. O clima está tenso e o barulho de batidas na porta é incessante. Do lado de fora, Gyun grita desesperado, questionando se a situação vai continuar desse jeito e deixando um aviso bem claro. Se o coração de Johan for partido, as consequências serão graves. Lá dentro, Suhwa tenta ignorar o caos, chegando a tapar os ouvidos para abafar os gritos. Ele sente o celular vibrar e por um momento seu coração dispara. Ele se pergunta se a mensagem finalmente é de Johan, buscando algum sinal do gerente em meio à confusão. Mas ao olhar para a tela, a expressão de Suhwa
muda instantaneamente para um choque puro. Não é quem ele esperava. É uma mensagem do dono do apartamento onde ele mora, avisando que precisa entrar no quarto dele amanhã cedo, por causa de um vazamento que está atingindo o andar de baixo. Completamente desanimado e sentindo o peso do azar, Surwa se afunda em seus pensamentos, questionando se sua própria casa está amaldiçoada. Enquanto isso, do outro lado da porta, Guion continua inconformado por ser ignorado, prometendo que essa conversa ainda não acabou e que amanhã as coisas serão diferentes. Mais tarde, Johan e Surwa se entregaram em um momento íntimo e caloroso juntos. Aos poucos, a euforia dá lugar a uma exaustão doce. O silêncio volta a reinar, quebrado apenas pelo som das respirações pesadas que tentam voltar ao normal. O tempo parece ter parado para os dois, enquanto o mundo lá fora continua indiferente à tempestade de emoções que acabou de acontecer ali dentro. O sol já nasceu e Surwa está completamente exausto, sentindo que seu tempo de descanso acabou. Johan o encara com um olhar profundo e levemente emburrado, admitindo com sinceridade que ainda não se sente satisfeito. Sem entender o motivo de tanta irritação, Surwa começa a se questionar, sentindo o peso da culpa. Em silêncio, ele se pergunta o que teria feito de tão errado, chegando a ficar com os olhos marejados de frustração, enquanto tenta explicar que precisava apenas dar uma passada rápida em sua casa por causa de um vazamento. Para entender o que causou essa tensão, voltamos para a noite anterior. Surwa tentava conversar seriamente, mas percebe que Johan está em outro mundo, completamente distraído. Ele insiste em chamá-lo, questionando se o gerente o está escutando e tentando de todas as formas trazê-lo de volta à realidade. Johan desperta do transe, tentando entender o porquê ele o chamava, perguntando se tem algo errado com seu rosto, pois Surwa está o perfurando com os olhos, de tanto encarar. Envergonhado, Johan esconde o rosto entre as mãos, admitindo que não ouviu nada do que foi dito. Surwa então se senta e repete o recado. Ele terá que ir para casa na manhã seguinte para acompanhar umas obras de reparo, e por isso só poderá começar seu turno na cafeteria no período da tarde. Tudo parecia resolvido, mas a intensidade do desejo de Johan acabou mudando o ritmo daquela manhã. Johan gesticula com urgência, implorando para que eles fitem juntos, mas Surwa é firme. Ele já esperava por esse pedido e recusa imediatamente, deixando claro que Johan não pode acompanhá-lo dessa vez. Surwa tenta usar o trabalho como desculpa, lembrando que a cafeteria estará aberta no dia seguinte e que ele precisa que Johan cuide de tudo por lá enquanto ele resolve seus problemas rapidamente. Mas não se convence. Ele tenta insistir mais uma vez, mas perde a paciência, questionando até quando ele será seguido e reforçando que precisa ir sozinho. O clima pesa e o silêncio se instala por um momento. Johan desvia o olhar, mas Surwa não desiste e segura a mão dele com força. Se eles não podem ir juntos, Surwa decide mudar de estratégia. Em um movimento repentino, Surwa puxa Johan para perto, eliminando qualquer espaço entre eles. O olhar de Johan é intenso, carregado de uma preocupação que ele não consegue mais esconder apenas com sinais. Ele pede, quase como um apelo, para que Surwa simplesmente desista de ir. A tensão entre os dois escala rapidamente quando as mãos de Surwa deslizam para sob a roupa de Johan, buscando o calor da pele. Surwa entra em pânico, completamente pego de surpresa pela ousadia e pelo toque repentino. Ele tenta protestar, gaguejando e perguntando se aquele é mesmo o momento para algo tão íntimo, mas Johan parece movido por um instinto de proteção. Com o rosto colado no corpo de Surwa e a respiração pesada, Johan confessa em pensamento suas intenções de forma direta. Ele vai criar uma distração tão intensa que Surwa não terá forças para sair dali. O rosto de Surwa queima de vergonha enquanto ele tenta desviar o olhar, mas Surwa exige sua atenção total. Querendo explicações, Surwa questiona, em tom elevado. Por que uma simples visita à sua própria casa despertou uma reação tão possessiva e fervorosa em Johan? Ele não consegue compreender o motivo de tanta preocupação pelo simples fato de ele precisar ir à sua própria residência. Voltando ao presente naquela manhã, Surwa caminha com dificuldade, soltando um gemido de dor que escapa involuntariamente. Ele sente o corpo latejar, uma lembrança física da intensidade da última noite. Realmente não esperava que Johan fosse agir com tanto vigor. Agora, cada passo parece um desafio para seus músculos.
Ele se lembra do rosto calmo de Johan, sugerindo que ele ficasse em casa descansando e tirasse o dia de folga. Mas Sua é teimoso. Ele não quer que Johan pense que aquilo foi o suficiente para pará-lo. Ele se recorda de como saiu de fininho, escapando da vigilância do gerente enquanto ele estava distraído. Enquanto caminha, Sua reflete sobre o comportamento de Johan. Ele tem estado estranho, agindo de forma quase sufocante nos últimos dias. Surwa entende que a situação com o invasor em sua casa deixou todos em alerta, mas ele sente que Johan está sendo super protetor demais, chegando a ser assustador. Ao chegar no corredor do seu apartamento, o clima muda completamente. O silêncio é interrompido por um detalhe que faz seu coração disparar. A porta está entreaberta. Um calafrio percorre sua espinha e uma sensação terrível de déjà vu o atinge em cheio. A mão de Sua hesita diante da maçaneta. Ele começa a tremer visivelmente. O medo trava seus movimentos e a dúvida o consome. Ele deve entrar? Ele tenta reagir, mas seu corpo parece não obedecer. Sua cerra os punhos com força, tentando retomar o controle, mas o pânico é mais forte. Ele se sente paralisado, com os membros pesados e sem reação. Ele não consegue compreender o que está acontecendo em seu interior, muito menos o motivo de logo agora seu corpo simplesmente se recusar a obedecer. O som estridente da porta se abrindo quebra o silêncio repentinamente. Surwa mal tem tempo de reagir quando ouve um pedido de licença vindo de dentro. Um sorriso carregado de segundas intenções surge, seguido por um olhar penetrante e afiado, que parece analisar cada detalhe da situação. A voz do desconhecido ecoa, questionando o que Surwa está fazendo ali, parado como um estranho na frente daquela casa. Surwa entra em choque imediato. O suor frio escorre por seu rosto e seus olhos se arregalam, denunciando o nervosismo de ter sido pego totalmente desprevenido. Ele está paralisado, sem saber como reagir ao confronto. O estranho se revela por completo, mantendo uma postura relaxada, mas imponente, com os braços cruzados. O homem que está em sua casa é justamente o irmão de Guillaume. Ele sustenta um sorriso cínico e, com um tom que mistura deboche e uma falsa gentileza, pergunta se pode ajudar Sua em alguma coisa. A tensão no ar é palpável, deixando claro que esse encontro não será nada amigável. A tensão no ar é sufocante. Com um sorriso cínico e provocador, o homem de cabelos pretos se aproxima, zombando do silêncio de Surwa. Ele pergunta se o gato comeu sua língua e exige saber quem ele é. Surwa, visivelmente intimidado, recua um passo. O suor escorre pelo seu rosto, enquanto ele tenta manter o controle, começando a responder de forma hesitante. Mas por trás das costas, suas intenções são outras. Com as mãos trêmulas, ele alcança o celular no bolso, tentando desesperadamente discar para as polícias sem ser notado. No entanto, ele não é rápido o suficiente. Em um movimento brusco e agressivo, o estranho percebe a movimentação e agarra o braço de Surwa com força. O choque estampa o rosto do rapaz enquanto seu pulso é torcido, impedindo qualquer pedido de socorro. O homem se aproxima ainda mais, mantendo aquele sorriso sombrio. Ele diz que o que Surwa está fazendo não é nada legal. Com um puxão violento pelo colarinho, ele traz Surwa para perto, encarando-o com desprezo. Ele ironiza a situação, dizendo que deu uma recepção calorosa e que é rude tentar chamar a polícia pelas costas dele. Sem dar chance de defesa, o homem força Surwa em direção à entrada. Com um empurrão decisivo, o rapaz é lançado para dentro do apartamento. O som pesado da porta batendo ecoa pelo corredor, deixando-o sozinho com aquele estranho, sem que Surwa faça ideia de que ele é, na verdade, o próprio irmão de Guillaume. O dia começa agitado na cafeteria com a chegada do mesmo entregador de alguns dias atrás. Ele chega tagarelando sem parar, como de costume, sobre como o tempo esquentou de repente. Enquanto Johan apenas acena educadamente, o homem continua seu monólogo, comentando como deve ser agradável trabalhar no frescor do ar-condicionado, enquanto ele sofre com as entregas sob o sol forte do verão. Johan observa o rapaz com certa dificuldade. O homem fala tão rápido que fica impossível ler seus lábios com precisão. Tentando encerrar a interação de forma gentil, Johan decide focar no trabalho e tenta mover o vaso de planta que se mostra bem pesado. Mas ele não esperava por um susto repentino. O entregador surge do nada entre as folhas, com o rosto corado, oferecendo ajuda. Johan chega a balançar com o impacto da surpresa, mas logo se recupera. No entanto, o tom da conversa muda e torna-se mais instigante.
O homem se aproxima com um olhar curioso e pergunta pelo outro funcionário, referindo-se a Surwa. Ele quer saber por que o rapaz não apareceu hoje, questionando se ele estaria doente ou se algo teria acontecido. O entregador se despede com um aceno e segue seu caminho. Enquanto isso, no apartamento de Surwa, a cena muda para um momento de pura tensão. Surwa é derrubado e imobilizado com força. O homem sobre ele solta uma risada sarcástica, notando o pavor estampado em seu rosto, e o questiona com deboche se ele está com medo. O irmão de Guion parece irritado por Surwa ter tentado chamar a polícia. Pressionando Surwa contra o chão e prendendo seus braços, o agressor reclama que tudo seria mais simples se ele tivesse apenas respondido ao que foi perguntado. Surwa solta um gemido de dor, sentindo a pressão agressiva sobre seu corpo. Mesmo trêmulo e acuado, Surwa tenta reagir, confrontando o homem e gritando que ninguém ficaria parado ao encontrar um intruso dentro de casa. Essa resposta parece pegar o homem de surpresa. Ele para por um momento, processando a informação, e questiona, quase confuso, se aquela é realmente a casa de Surwa. O olhar dele muda, tornando-se mais analítico e perigosamente focado. Ele se aproxima ainda mais, diminuindo qualquer espaço entre eles. Em um movimento rápido, ele agarra o pescoço de Surwa, fazendo o rapaz congelar enquanto calafrios de puro medo percorrem seu corpo. O homem o encara intensamente, observando cada detalhe de sua expressão, e finalmente revela que sabe exatamente quem ele é, perguntando se ele é Kang Surwa. Tremendo e visivelmente abalado, Surwa tenta desesperadamente negar sua identidade, alegando que deve estar sendo confundido com outra pessoa. Ele chega a dizer que não conhece nenhum Kang Surwa, tentando qualquer mentira para escapar daquela situação sufocante. Mas o homem não se deixa enganar. Com um olhar sombrio e um sorriso cínico, ele questiona quem Surwa pensa que está tentando enganar. A agressividade aumenta quando ele agarra o rosto de Surwa com força, apertando sua mandíbula e ignorando o gemido de dor do rapaz. O invasor sussurra com uma voz carregada de ameaça, dizendo que o comportamento de Surwa só o faz ter vontade de quebrá-lo. Surwa, em choque e sentindo o perigo iminente, só consegue chamá-lo de louco. De repente, batidas na porta interrompem o confronto. É a voz da síndica perguntando se Surwa está em casa. Vendo uma chance de salvação, Surwa usa todas as suas forças para gritar por socorro, implorando para que chamem a polícia. No entanto, em um movimento rápido e bruto, o homem o cala, abafando seus gritos e o prendendo contra o chão, enquanto a síndica continua chamando do lado de fora, desconfiada. O invasor parece frustrado pela interrupção. Enquanto Surwa tosse e tenta recuperar o fôlego, sentindo o peso da opressão, o homem decide tomar uma atitude audaciosa. Ele abre a porta e encara a senhora com total arrogância, reclamando que ela arruinou um ótimo momento que os dois estavam tendo. A síndica, constrangida pela insinuação de intimidade, pede perdão e se retira. Surwa, ainda trêmulo no chão, sente um calafrio percorrer sua espinha ao perceber que aquele homem é imprevisível e perigoso. Paralisado pelo medo, Surwa percebe que sua vida mudou drasticamente e que ele está à mercê de alguém que não conhece limites. Com um tom de puro deboche, o irmão de Gyun apenas questiona se seria ele mesmo o motivo de tanta preocupação, demonstrando não estar nem um pouco intimidado. Pelo contrário, com um sorriso sarcástico e um olhar carregado de más intenções, ele se aproxima da síndica para deixar claro que não veio em paz. Ao mencionar Surwa, ele lança um desafio direto, afirmando com toda a confiança do mundo que é a pessoa que acabará com o rapaz. A declaração é tão pesada e repentina que deixa quem o ouve completamente sem chão. O choque é nítido e o clima de ameaça paira no ar após essa revelação inesperada. Não.